Olá, está começando a partir de agora na sua TV Evangelizar o programa Pauta Aberta. Obrigada pela sua companhia e audiência em todo o Brasil. E a gente já começa falando de solidariedade. A Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com algumas empresas, fez a doação de máscaras e álcool gel para a maternidade Mater Dei, que realiza partos pelo SUS em Curitiba. Máscaras descartáveis e álcool gel são itens essenciais para os profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate ao novo coronavírus. O grande desafio para os hospitais é que esses materiais estão em falta por conta da pandemia. A Mater Dei, por exemplo, maternidade que fica em Curitiba e é a que mais realiza partos pelo SUS no Paraná, está enfrentando um momento difícil. A gente sai da maternidade pensando que nós temos sempre uma quantidade desse material, mas será que amanhã nós teremos? Então essa é a nossa pergunta sempre, né? E graças a Deus que tem pessoas generosas que estão sentindo a necessidade também de contribuir conosco nesse momento difícil. Nessas horas, toda ajuda é bem-vinda. A obra Evangelizar é Preciso faz parte dessa rede de solidariedade e, em parceria com outras empresas, entregou várias doações para a maternidade. Padre Reginaldo Manzotti acompanhou esse momento. Nossa presença aqui é, de uma forma, poder colaborar para que também o Mater Dei, que é tão próximo do santuário e estamos tão unidos em tantas ações, possam ter o necessário para poder passar por essa situação da Covid-19. Não é um hospital de referência para o tratamento de Covid-19, mas são milhares de pessoas que, desde funcionários a pessoas que vêm, que são tratadas aqui. Uma das parceiras da obra é a empresa Filtros 1000, que contribuiu com 2.000 máscaras descartáveis. Padre, é uma alegria para mim, para o Everaldo, para todos os colaboradores. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós hoje, Padre, já ultrapassamos as 112 contratações de pessoas nesse período aí de 30 dias para trabalhar conosco. E a gente criou essa máscara para proteger as pessoas de rua, para proteger as pessoas, os civis, né? Mas aí nós fomos ampliando, né, Everaldo? Isso. E hoje já estamos produzindo, de fato, máscara para os médicos, para as pessoas que estão de frente de batalha em todo o Brasil. Uma grande parte daquilo que nós estamos fabricando, eu e o meu sócio, o Jura, nós decidimos que nós iríamos doar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, porque o momento pede muita oração, o momento pede muita união com todos os empresários, principalmente. Não é um momento de oportunismo, é um momento de união, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e lá na frente. E a ajuda não parou por aí. Também foram doados 500 litros de álcool gel, uma contribuição da Rádio Clube FM 101,5, Fundação Nossa Senhora do Rossio. Aqui nós temos, com a ação social do santuário e da obra Evangelizar, um trabalho sempre de presença, ajudando com voluntários, ajudando com alimentos e tantas outras colaborações. Sabemos que a demanda é muito maior, mas junto com os associados, junto com os nossos colaboradores, estar presente aqui. Os dois produtos, né, são de grande utilidade para a maternidade e só pedimos que Deus abençoe e proteja todos do Evangelizar da sua empresa e da sua empresa, né? E as nossas mães acompanhantes e colaboradores aqui dentro da maternidade, né? E vamos torcer e rezar, pedir a Deus que a pandemia termine o quanto antes, né? Mais rápido possível. Como estamos num estabelecimento católico, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora das Graças derrame graças sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rafael, a gente tem que parabenizar realmente a Associação Evangelizar é Preciso e todas as empresas que contribuem. E a gente percebe que não é só alimento. Nesse momento, não é só o alimento que é importante, que está faltando na mesa, às vezes, de muitas famílias. Veja, um hospital receber álcool gel e máscaras para o trabalho no dia a dia, né? É verdade, Vanessa. Acho que vale a pena também nós falarmos aí. Se você se sentiu tocado de alguma forma e quer ajudar também as pessoas, é só procurar a Associação Evangelizar aí da sua cidade ou alguma entidade, doando, né, roupas, alimentos, produtos de limpeza, higiene, que serão sempre muito bem-vindos nessa hora, né? Certamente.
E a gente continua o programa Pauta Aberta agora falando que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal está fazendo teste em massa para o coronavírus na população. Só que respeitando as normas de higiene e de segurança, está sendo feito no sistema drive-thru, ou seja, as pessoas não necessitam sair do carro. Acompanhe. Os testes estão sendo feitos inicialmente nas cidades com maior incidência da Covid-19, Plano Piloto e Águas Claras. A prioridade é para as pessoas que estão com sintomas de gripe, inclusive febre, há pelo menos 7 dias. Além disso, os usuários devem sair de casa usando máscaras e precisam apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a triagem do Corpo de Bombeiros. Para evitar filas e aglomerações, a testagem ocorre dentro do carro, com a coleta do material da garganta, do nariz ou uma gota de sangue. E os resultados saem entre 30 minutos e 48 horas, dependendo do tipo de exame utilizado. O serviço está disponível de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os locais de atendimento estão divulgados no site saude.df.gov.br. E chegou ontem em São Paulo mais de 500 mil testes para o Covid, um carregamento que veio da Coreia do Sul. Uma carga com 575 mil testes para a identificação da Covid-19 provocada pelo novo coronavírus desembarcou na madrugada deste sábado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. As unidades foram encomendadas pelo Instituto Butantan e serão usadas pelo governo de São Paulo no combate à doença. Na última terça-feira, o terminal de cargas em Campinas também recebeu outras 726 mil unidades. No total, o governo de São Paulo importou 1.300.000 testes, um investimento de 85 milhões de reais. Os novos testes vão ampliar a capacidade de processamento de exames em todo o estado e serão distribuídos gradativamente nos 34 laboratórios coordenados pelo Instituto Butantan. E nessa época de pandemia, várias instituições de ensino e faculdades estão antecipando a formatura dos seus alunos. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com a repórter Sayla Rodrigues. Olá, Sayla. Olá, muito boa tarde. Exatamente. O Ministério da Educação autorizou a antecipação da formatura de alunos dos cursos da área de saúde. Só um minutinho. Um dos critérios é de que os estudantes tenham concluído aí 75% dos estágios supervisionados e também dos internatos. A medida é uma forma de reforçar as equipes que atuam nos hospitais no combate ao novo coronavírus. Muitas universidades em todo o país optaram por este adiantamento, como é o caso da Faculdade Pequeno Príncipe aqui de Curitiba. Ao meu lado está a coordenadora do curso de Medicina da Faculdade Pequeno Príncipe, Isabel Martins Coelho. Olá, Isabel, seja muito bem-vinda ao programa Pauta Aberta. Obrigada. Quais os cursos que foram autorizados? O curso de Medicina foi autorizado. Nós temos mais cursos, mas a procura dessa autorização foi pelo curso de Medicina. Aqui na faculdade, quantos alunos se formaram? 48 alunos, que era justamente a nossa primeira turma de formandos de Medicina. Além do estudante ter cumprido aí os 75% dos internatos e os estágios supervisionados, tem algum outro critério também? Pelo MEC, pela portaria do MEC e do Ministério da Saúde, não. São esses os critérios. Porém, nós aqui optamos por formar os nossos estudantes porque eles já tinham 86% do curso concluído e tinham, além disso, passado pelo estágio de urgência e emergência, que garante uma melhor qualidade no atendimento do paciente grave, que é o paciente de Covid. Então, optamos por isso. E como que foi o retorno dos alunos? O que você reparou neles? Eles já estavam trabalhando nas tendas de atendimento ao Covid, então havia uma ansiedade em poder fazer mais, né? Porque eles estavam já fazendo o atendimento ao paciente, porém ainda sem condições de prescrever e de atender
atividade completa do médico, ou seja, sem o CRM. A partir desse momento, eles já estão se sentindo mais seguros e mais preparados para esse atendimento. Como não pode ter a colação de grau por conta da aglomeração de pessoas, como que os alunos estão recebendo o diploma? Na verdade, nós agendamos horários de forma separada, eles vêm, assinam a ata e recebem o certificado de conclusão do curso. A festa vai ficar para depois, provavelmente para o fim do ano, quando a gente tiver essa situação solucionada. E eles têm que necessariamente trabalhar no combate ao novo coronavírus? Não, a portaria inicial exigia, depois ela foi retificada e hoje ela não exige mais esse trabalho. Porém, a grande maioria dos estudantes optou e acha que essa é a sua função no momento. Participar desse momento que é triste, mas que é histórico para todos os países. Isabel, muito obrigada pelas suas informações. Agora eu volto no estúdio. Tá certo, Saila, muito obrigado pelas informações. O isolamento social continua e, mais do que nunca, a gente tem que se preocupar com os idosos, porque eles estão se sentindo muito solitários neste momento. Você vai ver agora a iniciativa de uma jornalista de Florianópolis e Santa Catarina, que ela criou a Rede Solidária Escutatória de Idosos, que já tem voluntários em todo o Brasil. Vamos ver. Olá, meus amigos da TV Evangelizar. Eu sou Juliana Guerra, sou jornalista e criadora da Rede Solidária Escutatória de Idosos. Para que vocês entendam um pouquinho o que é esse projeto, em novembro do ano passado eu tive a ideia de fazer esse serviço de escutatória de idosos. Mas por quê? O que me levou a essa decisão? Eu trabalho muito com comunicação, mas eu tenho uma tia de 84 anos e sempre que eu conversava com ela, os nossos assuntos eram sempre de doença, de dor, de saudade, nostalgia. E eu comecei a perceber que quando eu puxava por histórias que eram queridas, por histórias que eram felizes para ela, os olhinhos brilhavam e o ânimo mudava. E eu decidi então, bom, tem muita coisa de comunicação, pouca coisa de escutatória, ainda mais para a terceira idade, então eu vou fazer esse serviço para os nossos amados idosos. E como foi em novembro, depois veio todo o período de férias, nós iríamos retomar agora em março com diferentes ações, só que por conta do coronavírus foi necessário fazer esse isolamento social. E aí eu tive realmente um retorno por parte dos idosos que eu já atendia, do quão angustiado eles estavam, muitos me ligavam chorando, achando que iam morrer, e eu pensei, bom, tá na hora então de ampliar essa rede para que os nossos idosos saibam que eles não estão sozinhos. Então eu criei agora esse braço solidário da rede de escutatória de idosos, onde o nosso objetivo é, nós temos diferentes voluntários de diversos cantos do Brasil e o que nós queremos é ouvir as suas histórias. É muito importante que os idosos saibam que eles não estão sozinhos, que tem pessoas dispostas a ter esse ouvido amigo para que eles possam compartilhar as suas experiências. O nosso objetivo não é falar da doença, o nosso objetivo não é falar do coronavírus, mas sim poder trazer lembranças boas, positivas, que deixem eles mais felizes e principalmente ter essa companhia tão essencial nesse momento onde nós precisamos cuidar muito da nossa saúde. Para participar da nossa rede solidária de escutatória de idosos, basta você mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, que é 489-9844-1011, eu vou repetir, 489-9844-1011, ou mandar um e-mail para escutatoriadeIdosos@gmail.com, vou repetir, escutatoriadeIdosos@gmail.com. Basta mandar mensagem e dizer, olha, eu tenho uma pessoa que gostaria de ter esse
serviço de escutatória de idosos, eu vou agendar o horário e um voluntário entrará em contato para poder bater um delicioso papo. Por favor, divulguem, repassem para os idosos, eles precisam saber que a rede existe, eles precisam saber que nós estamos aqui à disposição e prontos para ouvi-los. Como eu digo, vocês não estão sozinhos, tenham certeza disso. Vocês não estão sozinhos. Nós nos importamos com vocês e vai ser uma alegria poder ouvir as suas histórias. Conte com a nossa rede, mande a sua mensagem, fale conosco, nós estamos à disposição. Um beijo muito carinhoso em todos. Que projeto lindo, Juliana. Parabéns pela iniciativa. E eu quero repetir para você que está em casa o telefone que você pode ligar. É 48 99844 1011. Ou você pode mandar um e-mail para escutatoriadeidosos@gmail.com. A ação social da Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com a Escola Social Marista e a Pastoral da Pessoa Idosa, entregaram juntos mais de 750 quilos de alimentos a famílias da comunidade São Rafael Arcanjo, aqui em Curitiba. Vamos conferir como foi a entrega. A caridade como fruto de justiça é um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. E neste tempo de pandemia, o que não falta por aqui é gratuidade. Deus te abençoe. Amém. 750 quilos de alimentos recebidos de doações foram entregues para 50 famílias que pertencem à comunidade São Rafael Arcanjo, na cidade industrial de Curitiba. A ação faz parte de uma parceria entre a Associação Evangelizar é Preciso, a Escola Social Marista e a Pastoral da Pessoa Idosa. Eu penso que é o momento onde nós devemos estender as mãos para aqueles que necessitam. Então, essa parceria para a gente veio assim como a mão de Deus sobre a nossa comunidade. Como pároco aqui da paróquia São Rafael Arcanjo, no SIC, eu digo assim, não basta só nós orarmos pelas famílias, temos que fazer o concreto. Então, a alegria é grande hoje de nós podermos receber aqui alimento na nossa comunidade. Pedro foi uma das pessoas que recebeu os alimentos. Satisfeito, ele conta que as doações irão ajudar muito a família. Uma boa hora que vem, isso aí vai ajudar muito. Nós sozinhos não somos nada, né? Então, quando a gente fortalece isso, fortalece o vínculo, as parcerias, as pessoas são ajudadas e cada vez mais o cristianismo, né, vai se espalhando e conhecendo Jesus nessas ações que nós vamos realizando. E acho que esse é o maior desejo, né? E o amor vai se espalhando e o bem vai sendo realizado. A Associação Evangelizar é Preciso, TV Evangelizar, Rádios Evangelizar AM e FM, Rádio Clube FM agradecem a realização de mais esta ação social. Obrigado, hein? Deus abençoe, tá? Tchau, tchau. Aqui no estúdio nós conversamos agora com o Dr. Nelson Arnes Neumann. Ele é epidemiologista e coordenador nacional da Pastoral da Criança. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é uma grande alegria estar aqui. Nelson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nelson, eu imagino que nesse momento de pandemia, de isolamento social, não é? O trabalho da Pastoral da Criança é muito fundamental, né? Eu imagino que vocês estão tendo muito trabalho nessa época também, né? E eu imagino também uma mudança de rotina um pouco diferente, né? Olha, tem sido bastante interessante, porque a gente, desde o início, falou que, assim como os hospitais não podem parar nesse momento, a ação social da igreja também não pode. Verdade. Então, por quê? Porque, primeiro, nós somos a parte educativa. Então, se a gente para a educação, como é que as pessoas que têm mais dificuldade de acessar essas informações, esses cuidados, vai receber uma informação correta? E segundo, a rede de solidariedade. Isso é bastante curioso, mudou a forma, né? A gente tem... A abordagem, imagino que tenha mudado, né, nessa época. A gente tem um aplicativo que já estava em uso, daí o que a gente fez foi abrir, em vez de ter uma hierarquia para conversar, você pode conversar diretamente com a coordenação nacional. Então tem o Paulinho que atende e a gente recebe mais de 1000 mensagens ao dia de dúvidas e é bem curioso. Recebi de Itacoatiara, no Amazonas, o Acre, e a gente vê a importância que tem isso para o pessoal, tanto de tirar dúvidas, como também aquele alívio. E eu queria chamar a atenção para aquela palavrazinha que está certa, mas está errada, isolamento. Porque a gente está falando em distanciamento. E não, é verdade. Não isolamento. Muito isolamento. Mas muitas vezes as pessoas ficam isoladas. E isso não pode.
né? O que eu preciso ter é uma distância, Exato. né, para a questão de segurança, Mas o isolamento a gente precisa combater. Para explicar, Nelson, para as pessoas que estão em casa, o aplicativo é Pastoral da Criança, é assim que a gente pode procurar Se você for no Play Store, né, procura Pastoral da Criança. Procura Pastoral da Criança, baixa, e você vai ter, então, essa oportunidade da capacitação sobre o coronavírus. Então, tem todas as perguntas, tudo corretamente colocado, revisado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, porque a Maria Ângela Galvão Simão, que é curitibana, né, ela está na Organização Mundial de Saúde em Genebra, o Dr. César Vitro, que é o maior epidemiologista do mundo na área de saúde e gestante. Então, a gente tem até os cuidados que às vezes o pessoal fica em casa, as crianças, como é que eu lido com essa situação? Porque a criança, ela percebe como é que os adultos estão encarando a epidemia e acabam refletindo isso. Então, temos uma doutora em psicologia da Universidade de Brasília, a doutora Beth Tunes, que acompanha a gente nesse processo. Então, e além disso, quer dizer, também só focar no coronavírus fica muito pesado. Fica. Tem outro pedaço que o pessoal adorou, que é o brinquedos e brincadeiras. Olha, então que você resgata desde aquelas brincadeiras que existiam na época da infância, ou como fazer bonecas, como fazer com brinquedos sucata, cantigas de ninar e o que for. Rico, né? Que conteúdo rico mesmo. E é uma forma de unir as famílias de novo, né? Sim. Isso, porque os pais estavam um pouco afastados, que a criança passava a maior parte do tempo na escola, agora tem essa convivência forçada, que por um lado é muito bom. E, às vezes, acaba o estoque de brincadeiras que os pais lembravam. Mas o que a gente percebeu também para os idosos. Porque na hora que eles veem as brinquedos e brincadeiras, né, lembram como é que era. E não precisa ser só criança para brincar, né? Claro que não. Então, isso também desvia um pouquinho do foco, né? Você lembra do que aconteceu no passado e também percebe que daqui a pouco isso vai passar. De uma maneira um pouquinho mais traumática ou menos, a gente espera que menos. Curitiba está fazendo muito bem o seu papel, sim. Né? Mas que isso aconteça para todas as cidades do Brasil. E outro aspecto também que a gente tem é a alimentação saudável. Certo. Então, porque você precisa manter o teu organismo, né, em condições de enfrentar essa ou qualquer outra doença. Então, lá você tem receitas de saladas, pratos quentes, pratos frios, sobremesas, todas com um cuidado para ter ser um prato saudável, uma maneira de fazer que torna o prato mais saudável. E isso, então, tem distraído bastante o pessoal, porque você vai lá na Play Store, baixa uma vez, a primeira sincronização demora um pouquinho mais, porque você tem que baixar todo o conteúdo, e depois não precisa mais internet. Não, só repete então de novo o nome do aplicativo exato. Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, é simples. Você disse, Nelson, que estão recebendo mais de 1000 mensagens por dia. Por dia. Qual que é a dúvida mais comum? Olha, para falar a verdade, é curioso. É mais o agradecimento. É mesmo? A gente chega assim e fala, olha, gente, que bom. Eu já tinha as mães, né, porque as líderes acompanham as crianças com... e as mães estavam precisando disso. Recebiam um suco de folha de pitanga. Ou como é que eu faço uma salada um pouquinho mais especial. Puxa, já repassei para as mães. Aquelas brincadeiras, né? E o pessoal já conta um pouquinho, né? Faz um brigadeiro de cenoura depois para Páscoa, né? Olha, que boa ideia. Pessoal, olha, eu vou baixar esse aplicativo hoje mesmo. Então, esse primeiro, o agradecimento. Segundo, contando a importância disso. Então, em Santo André, uma líder escreveu, olha, minha amiga morreu de coronavírus. Sim. Uma líder do Acre, de Rio Branco, ela falando assim, olha, as famílias estão passando fome, eu consegui, mas daí eu coloco a minha máscarazinha, chego lá e deixo no portão. Não faço o distanciamento. Distanciamento, não o isolamento. Isso. O distanciamento e consigo ajudar. Não é o dia a dia da Pastoral da Criança, porque a Pastoral da Criança normalmente não distribui comida, não faz. Mas em uma situação de calamidade, a gente precisa, porque saco vazio não para em pé. E sabe, Nelson, até um alívio ouvir você falando do aplicativo, de toda essa informação, porque a gente fala tanto em fake news. Exatamente. Né, em informações pesadas ou que causam pânico ou que não tem uma... utilidade nenhuma, utilidade alguma. Então, quando você fala das pessoas compartilhando esse conteúdo, é o tipo de conteúdo que tem que compartilhar mesmo, não é? E às vezes a ideia é simples, né? Então, muitas pessoas têm quintal. Certo. E daí o que a gente falou, olha, o que você faz? Coloca um barbante, uma fita com 2 metros de distância da calçada.
Digo, mas por quê? Não, porque o pai estava trancado em casa, porque ele podia ir para o quintal, e pode, não tem problema nenhum ir para o quintal, só que quando passava um conhecido ia lá abraçar. Então o que você faz? Quer dizer, uma medida bem simples, pôs um fiozinho, ele já serve como um lembrete, puxa, eu não posso chegar lá, o vizinho não chega, mas essa distância de 2 metros é absolutamente segura. Inclusive, as universidades estão fazendo pesquisa que essa nossa distância, conversando aqui a 1 metro, não tem problema. Às vezes, quando tem mais vento, tem alguma coisa que faz um redemoinho, pode ser que o vírus chegue mais próximo. Então, são pequenas dicas que podem ajudar muito o dia a dia das famílias, né? Tanto na área de nutrição, para enfrentamento, de cuidados. A rede de solidariedade também é algo que a gente precisa falar. Porque a gente está vendo que aqui na Evangelizar você tem um serviço muito forte, sempre teve, de apoio aos outros. Mas, como o padre Reginaldo, uma vez eu falei assim, a tia Sofia me falava que sempre de boas intenções, o inferno está cheio, né? Daí eu falei, Santo Agostinho também, ele falou. É um pouquinho mais longe que a tia Sofia. Mas, então, o que a gente faz? Eu quero fazer a caridade, mas essa caridade não pode causar o mal, nem a mim, nem ao outro. Claro. Então, o que a gente conversou até, algumas prefeituras pediram, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar. Então, antes de ser voluntário, baixe o aplicativo, faça a leitura do coronavírus, tem um testezinho, uma provazinha ali para você ver se você entendeu ou não. Daí lá, você passou, você sente seguro que você vai fazer uma boa obra sem se prejudicar nem prejudicar o outro. Então, também é um teste para você que vai fazer caridade, né? Que você pode se autoavaliar quanto ao teu conhecimento sobre o coronavírus. Porque a gente ouve tanta notícia de um lado ou do outro que de repente a gente fica meio perdido, né? Ô Nelson, até falando, né? Você falou com relação a essa ajuda, né? Com relação a esse momento que a gente vive, as pessoas estão se abraçando, né? Muita gente conhece, nós sabemos que nossos telespectadores conhecem bastante a Pastoral da Criança. Mas se alguém quiser, nesse momento, não tá se colocando à disposição, tá ajudando, fazendo a caridade, como que se torna um voluntário da Pastoral? Olha, a gente tem os mecanismos normais de se tornar voluntário, mas hoje eu pediria o seguinte, se você puder ajudar a gente, baixe o aplicativo, que daí você vai receber as mensagens que a gente manda quase todo dia, alguma novidade, algo, faça o testezinho ali, a capacitação no coronavírus e ajude o pessoal da vizinhança, você conhece por WhatsApp, baixe e também faça esse princípio, por quê? Porque a gente precisa de mais voluntários. Certo. Mas a gente precisa de voluntários conscientes pro momento dessa pandemia. Então, o que a gente percebeu, por exemplo, que muitas líderes nossas, elas não têm o celular. Ou não tem um celular com o Android delas, o nosso aplicativo funciona do Android 5 para frente. Ah, entendi. Ok. Daí você fica, puxa, mas o meu está em 9. Mas líderes não... Então, se você pode, às vezes um jovem, eu baixei o aplicativo, chegou a notícia, eu mando por WhatsApp para líder, eu chego na beira do portão a 2 metros de distância e dou o recado do que é importante. E com isso você vai ajudar e também aproveitar o teu momento para fazer a capacitação. Porque você lê sobre a gestação, sobre criança, sobre esses aspectos do coronavírus, sobre a alimentação, brinquedos, brincadeiras, então tá fantástico. Nossa, estou muito curiosa mesmo. Eu vou muito... Com certeza vamos baixar. É interessante, Nelson, você falar desse tipo de voluntariado, que as pessoas acham que o voluntariado nossa, eu tenho que então pegar doação de comida, entregar, não, às vezes a informação é a maneira de ajudar, né? A informação correta. E tem mais. Dentro do aplicativo, se você pedir para colocar lá, você pode dizer o que eu quero usar. Eu quero usar só para mim, um uso particular, ou eu quero ser um membro da Pastoral da Criança. Muito bom. Mas na minha comunidade, na minha paróquia, ou até mesmo na minha diocese. Então, ali dentro, o que a gente faz? Se houver um pedido da comunidade, a gente faz esse vínculo com o voluntário mais próximo. Que você pode dizer, olha, eu quero ajudar nessa região, tu põe teu ponto GPS, então o pedido é daqui, eu posso direcionar para quem está mais perto. Porque qual que é o grande problema da caridade? Às vezes eu trabalhei no Maranhão, eu fui missionário leigo por 2 anos lá, 30 anos atrás, e o Frei Estevão, um alemão, ele falava assim, quem bate na casa paroquial é o remediado. Certo. O lascado nem sabe aonde ir, onde pedir, ou às vezes não consegue nem chegar na casa paroquial. Então, o que as líderes conseguem ver? Elas, na comunidade, sabem quem está mais precisando.
Entendi. E elas podem acionar vocês pelo aplicativo, que é uma, digamos assim, olha, é essa família, porque às vezes a gente fala do viés do asfalto. Então, quem tem facilidade de locomoção, quem sabe que vai, pega o seu carrinho, vai lá na igreja, ou vai a pé e pega o recurso. Mas a que mais precisa não recebe. Qual a vantagem de usar o aplicativo? A tua privacidade é preservada. Então, por exemplo, a líder chama você, tem o teu nome no aplicativo, você pode ajudar, responder, mas não é divulgado o teu telefone celular, não é divulgado onde você mora. Então, isso também preserva a tua possibilidade, porque às vezes, conforme você divulga o teu celular pessoal, para a gente do bem, é ótimo. Mas, às vezes, existe também os amigos do... Nelson, muito obrigado. A gente agradece bastante a sua presença aqui no Pauta Aberta e parabéns pelo trabalho da Pastoral da Criança. Trabalho lindo, realmente. Eu tenho que agradecer, mas é para as líderes. Olha, o trabalho que elas estão fazendo, a gente fez um levantamento outro dia, 1.260 municípios, o pessoal deu retorno para a gente. Olha, é fantástico. Maravilha. E muito obrigado também à Rede Evangelizar, porque a Rede Evangelizar ajuda a gente, inclusive não só pedindo os voluntários, dando a correta informação, mas também em termos econômicos, que também é necessário. Todo mundo precisa. Nelson, seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço. E agora uma imagem para te inspirar. Olha o que fez uma enfermeira de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A enfermeira Gláucia Villani, vendo o nervosismo de uma paciente com suspeita de coronavírus, saiu da sala de coleta de exames e voltou com um sorriso pintado na máscara. Ela disse, olha, eu não posso te abraçar, mas posso fazer você sorrir. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença num momento como esse, muitas vezes de medo do paciente. Que legal esse exemplo, Vanessa. E nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Pauta Aberta aqui na sua TV Evangelizar para todo o Brasil. Estamos de volta com Pauta Aberta. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que está sintonizado na TV Evangelizar em todo o Brasil e no mundo através dos nossos aplicativos e das redes sociais. E pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, a Fiocruz, estão usando um medicamento usado no tratamento de HIV que pode ajudar no tratamento das pessoas com coronavírus. Acompanhe. Os primeiros testes foram feitos em laboratório. Pesquisadores analisaram o vírus isolado de um paciente infectado no Brasil e observaram a ação do antirretroviral atazanavir. A gente tem como que dois mecanismos, a redução da multiplicação do vírus e a redução da inflamação associada à infecção. Então, nesse contexto, a gente enxerga que são resultados preliminares bastante promissores para utilização em seres humanos infectados com o corona. Como o antirretroviral já é usado no tratamento de HIV, pesquisadores afirmam que o remédio é seguro. Além disso, caso a eficácia contra o Covid-19 seja comprovada, ele deve atender às exigências regulatórias mais rapidamente. Ainda falta a chamada etapa clínica, com testes em pacientes. E por isso, por enquanto, não há previsão para o medicamento ser adotado. O atazanavir, ele não é um medicamento vendido em farmácia, ele é um medicamento que é fornecido pelo SUS e ele é disponibilizado somente através do SUS para os pacientes que estão em tratamento contra HIV. Então, a automedicação não seria viável por conta disso e também por ser indevida, já que a gente ainda não tem conhecimento de todos os efeitos desse medicamento no caso dos pacientes que estão infectados com o coronavírus. Rafael, como bem alertou a entrevistada, é um medicamento que não é vendido em farmácia, ainda está em estudo, porque senão corre-se o risco das pessoas querem procurar o medicamento na farmácia. Não, é um estudo, exatamente, né? Criar uma histeria sem necessidade. Acho que vale a pena também, Vanessa, nós reforçarmos aí, como você viu nessa reportagem, que não é um tratamento que cura o coronavírus, ele pode ajudar no tratamento. Então vamos deixar isso bem claro para não criar, nós falamos tanto de fake news, né? Para não criar uma fake news aí. Tudo é estudo ainda. Exatamente. Olha, tá todo mundo usando máscaras nas ruas, mas como que você tem cuidado dessa máscara, hein? Tá cuidando direitinho, lavando todo dia? Você vai ver um vídeo agora com algumas orientações do Ministério da Saúde.
O mundo todo está atrás de máscaras de proteção, por isso está tão difícil de achar. O Ministério da Saúde está comprando grandes quantidades de máscaras descartáveis para os profissionais de saúde, porque eles cuidam dos doentes com coronavírus. Mas não são só as descartáveis que criam uma barreira física de proteção ao vírus. As máscaras de pano que você pode fazer em casa também fazem isso. Vale desmanchar aquela camisa velha, pedaço de tecido, calça antiga, cueca, cortina, o que for para fazer a sua máscara. Mas para usar a máscara de pano e proteger você e sua família, é preciso tomar alguns cuidados que vamos te passar agora. Primeiro, você deve saber que para ser uma barreira física, a máscara deve ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Também deve ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Atenção! A máscara é de uso individual e não pode ser dividida com ninguém, nem que seja da sua própria família. Se sua família é grande, cada um tem que ter a sua máscara. Máscaras de pano podem ser usadas por apenas 2 horas. Depois desse tempo é preciso trocar. Então o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Use a máscara de pano sempre que precisar sair de casa. Ao sair, leve também uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara usada caso seja preciso trocar. Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. Que tal filmar a solução e técnica que você achou? Daí é só marcar o Ministério da Saúde nas redes sociais. Nós vamos compartilhar as ideias mais criativas, mais baratas e mais simples para todo mundo poder copiar. E as pessoas de baixa renda que estão inscritas no projeto de tarifa social do governo federal terão isenção de 3 meses na conta de luz. Acompanhe na reportagem. A diarista Maria Conceição, de Sobral, no Ceará, ficou sem trabalho após as medidas de distanciamento social do estado por causa do coronavírus. Mãe de 4 filhos, ela viu a renda diminuir e as contas aumentarem. Para ajudar famílias como a dela, o governo federal isentou o pagamento de energia elétrica de abril a junho. Vai me ajudar muito. Eu, como mãe, tenho 4 filhos para criar e desempregada também, vai ajudar e vai aliviar muito. A isenção vai beneficiar 9 milhões de brasileiros. São as famílias de baixa renda já inscritas na tarifa social, programa que garante desconto de até 65% nas contas de energia elétrica. E o governo federal vai bancar essa conta. Serão destinados 900 milhões de reais para a conta de desenvolvimento energético, um fundo que financia diversos programas do setor elétrico no país. Fique atento aos seus direitos. O desconto vale para abril, maio e junho. A medida é para o consumo de até 220 kWh por mês. Todas as faturas emitidas de 1/4 a 30/6 já devem ser enviadas com desconto. Para faturas emitidas e já pagas, o acerto deverá ser realizado na próxima conta. As informações deverão ser colocadas em destaque pela distribuidora de energia na internet e demais canais de comunicação. Ver agora algumas orientações de um otorrino para as pessoas que têm rinite e asma agora durante a pandemia. Vamos ver. Muitas pessoas que sofrem sintomas respiratórios, como rinite, bronquite ou a asma, as pessoas se incomodam mais nessa época do ano, outono e inverno. Por quê? Primeiramente, pela mudança de temperatura, consequentemente as pessoas ficam mais em ambientes fechados. Então agora a precaução é ser o quê? Ficar em casa, Mas se você tiver que sair, evitar o ônibus com muitas pessoas, pedir para abrir a janela, que é super importante, tá? Lavar bem as mãos, lembre sempre-se que deve lavar as mãos com água e sabão, pelo menos 15 segundos, toda a tua mão, a palma da mão, entre os dedos, embaixo das unhas também, principalmente mulheres que têm unhas grandes, se possível o punho também e até o cotovelo, tá? Super importante, com água e sabão. E pode complementar com álcool em gel. Lembre que o álcool em gel não é
não exclui a lavagem das mãos, sim, é um complemento, tá? E também agora essa situação que todo mundo comprou álcool em gel, estocou em casa e outras pessoas não têm, não faça isso, compartilhe com o teu colega, com o teu familiar, vai ser necessário para todo mundo, tá? Se prevenir. Também com a mudança de temperatura, as pessoas começam a tirar aqueles casacos mais antigos, bem recheados, frios, e também o cobertor. Então manda ele já lavar na lavanderia, tá? Ou você fazer em casa a lavagem, também deixa exposto ao sol, que vai ter menos contato com o ácaro e aquele cheiro de guardado. E por isso, muitas pessoas que têm sintomas respiratórios podem ter sintomas também de rinite e de bronquite ou asma, como conversamos. E essas pessoas são um pouco mais preocupantes, principalmente se forem idosos, para o coronavírus, tá? Então já se previna. Também agora com a mudança de temperatura para o outono e para o inverno, o clima também fica com a umidade relativa do ar menor, tá? E com a umidade relativa do ar menor, tem mais sintomas respiratórios, mais dor de garganta, o nariz arde, resseca, forma aquelas casquinhas, pode sangrar também. Então é super importante tomar bastante água, tá? Lavar o nariz com soro fisiológico, não esqueçam disso, que lavar o nariz hidrata o nariz, remove qualquer impureza que você possa inalar, por exemplo, poeira, cheiros fortes que estão te incomodando e também remove secreções que são produzidas. E lembrando que essa secreção produzida normalmente, mas quem tem rinite tem mais secreções ou a sinusite, ele pode sim realmente dar contato com vírus e bactérias e piorar essa situação toda, tá? E a secreção acumular no nariz pode gotejar por trás e dar aquela tosse, principalmente à noite ao deitar. Então é importante lavar o nariz por isso e também deixar seu quarto um pouco mais úmido. Como você deixa? Pode utilizar o umidificador, mas não deixar a noite inteira, que às vezes pode ser efeito rebote, você deixar muito úmido o teu quarto e tem mais chance de proliferação de fungos, que é o mofo, né? Mas você pode colocar uma bacia com água, uma toalha molhada também, que ela vai evaporar e vai deixar teu quarto úmido pelo tempo necessário. É super importante isso, tá, gente? Então essas orientações são importantes, tá, para você. E também outra coisa, não saia de casa, você tem essa facilidade, tá? Mas sair de casa mesmo. Não é porque você deixou de trabalhar ou deixou ir para o colégio ou para a faculdade, você vai para o barzinho, para o shopping, não. Fique em casa, se previna, tá? Todo mundo tendo essa consciência, vai ter menos transmissão para outras pessoas. E lembrando, tossindo, espirrando, protege com as mãos, tá? Se possível com o lenço já descartável que utiliza, já joga fora, ou então faz na parte da manga da blusa também, isso é importante. Sempre lave as mãos então, tá? Espirrou, tossiu, lave as mãos. As orientações são as mesmas, não é para todo mundo, Rafael, a questão de lavar a mão, de proteger a boca e o nariz quando vai espirrar, né? No momento usar máscara, mas eu queria chamar a atenção porque o doutor falou, está esfriando aqui nas regiões sul do país e todo mundo começou a tirar cobertor para fora, né? Aí vem a rinite, né? Vem a rinite. Daí quem tem rinite e espirra tem que ficar se explicando, não é, Rafael? A gente estava falando aqui que essa é uma das mudanças, né, Vanessa? A gente até dá risada, é curioso, mas é verdade, né? Hoje, quando a pessoa espirra do seu lado ou tosse, você leva o maior susto, leva um susto, né? Tem que explicar qual é a rinite. Explicar calma, rinite, ou engasguei, ou alguma coisa nesse tipo. E todo mundo olha. Todo mundo olha, mas é verdade. Mas enfim, mas é uma coisa boa. E, gente, falando em coisa boa também, vamos falar aqui da tecnologia ajudando você a evitar a sair de casa. Para isso, os Correios lançaram o Correio Digital. Veja só. Sabe a caixinha de correio na frente de casa? Pois é, se você quiser, agora ela pode ser substituída pelo seu celular. Com o lançamento da entrega digital dos Correios, as contas e comunicados de empresas, bancos, instituições públicas e privadas podem ser feitas também no formato digital. A gente agora consegue fazer chegar ao seu aluguel, seu IPTU, a sua conta da TV, né, teu combo, né, da TV e internet, as comunicações do governo, qualquer tipo de comunicação, a gente consegue agora também conectar as pessoas por meio do nosso aplicativo Correios, serviço e entrega digital. O serviço não vai ter custo adicional nem para quem envia e nem para quem recebe. E os Correios garantem o sigilo da correspondência. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas na plataforma Android. Uma outra novidade apresentada foi o e-Carta Fácil, que promete tornar mais prático o envio de cartas comerciais. Neste caso, a postagem é feita pela internet e impressa nos centros de digitalização
expedição e impressão dos correios, o que reduz o prazo de distribuição, mas oferece a mesma segurança da carta física. Gente, mais de 3.000 baianas, vendedoras de acarajé e mingau que trabalham em Salvador e região, perderam totalmente a renda por conta da pandemia do coronavírus. E, claro, estão precisando de ajuda. Eu sou Rita Santos, da Associação Nacional das Baianas de Acarajé. Estou aqui hoje para falar que está muito difícil a situação das baianas do acarajé, não só aqui em Salvador, mas no estado da Bahia, também no Brasil todo. As baianas, a maioria delas, 90% delas, depende do tabuleiro para botar comida em casa. Elas são chefes de família. Então está muito complicado, não só as baianas de acarajé, mas aqui em Salvador nós temos também as baianas que vendem mingau, que estão passando pela mesma situação. Não adianta elas irem para a rua colocar seus tabuleiros porque não tem quem compre. Então elas têm que ficar em casa. E isso está sendo muito difícil, muito complicado. Nós estamos pedindo às autoridades que ajudem as baianas do acarajé, as baianas de mingau, porque elas estão precisando. Para quem não sabe, volto a dizer, 90% delas são chefes de família, são quem é só com o tabuleiro mesmo que elas têm para sobreviver dentro de casa. Normalmente uma casa que mora mais de 5 pessoas, muitas vezes, muitas são crianças. E pensando nos vendedores autônomos, como essas vendedoras de acarajé que nós vimos essa reportagem lá em Salvador, que perderam a sua renda em função da pandemia do coronavírus, nós temos aqui um projeto muito interessante que eu tenho certeza que você, que é microempreendedor individual, pequeno empresário ou médio empresário, vai se interessar. Nós estamos recebendo aqui o Plínio Fernando Ribeiro Eng, ele que é consultor da área de negócios, é psicoterapeuta e membro da ONG JCI já há 26 anos. Plínio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nesse momento delicado do nosso país, né? Obrigado. Seja bem-vindo, Plínio. E qual que é a ideia desse projeto, o Projeto Horizonte? A ideia, nós queremos até, Vanessa e Rafael, nós temos, e inclusive estávamos assistindo o programa, muitas pessoas hoje estão sendo assistidas. Eu vi ali, achei muito interessante a escutatória para as senhoras de idade. As pessoas, os psicólogos estão se movendo para auxiliar, inclusive, essas pessoas. E nós vimos que o próprio empreendedor, hoje, se você for ver, ele tem uma assistência. É só ele conectar em qualquer canal da internet, ele tem uma enxurrada de informações. Então, como a JCI ela tem exatamente esse foco de atender o empreendedorismo social, nós buscamos, inclusive, no termo não somente o empresário, porque ele dá a entender que tem que ter um CNPJ. Negócio, enfim. Então, nós queremos exatamente convidar todas as pessoas que têm um negócio e que principalmente geram impacto na sua sociedade. Por exemplo, um empreendedor, um empresário, né, colocando, que ele, puxa, eu vi uma oportunidade de negócios e gostaria de ampliar o meu negócio. Ele vai se inscrever, mas muito provavelmente ele vai ser o último a ser atendido. A gente até coloca. Porque nós queremos, por exemplo, um dos grandes detalhes ali é esse empresário, esse empreendedor emprega alguém? Sim, ele vai passar na frente. Entendi. Porque nós queremos exatamente diminuir, acreditem vocês, hoje muitos empresários não estão, ou empreendedores não estão pensando se o seu negócio vai estar de pé, mas sim se as pessoas que ele emprega estarão sobrevivendo. E são esses que a ONG JCI gostaria, com esses mais de 40 profissionais das mais variadas localidades do Brasil, inclusive de fora, querem auxiliar. E é isso, Plínio, a minha pergunta até é ligada a essa parte realmente. Quais são as áreas aí de atuação desses consultores e como que é esse contato com esse empresário, com esse pequeno empresário que seja? O empresário, empreendedor, através do site jcicuritiba.com.br, e lembrando que a abrangência ela é nacional. Nós estamos localizados em Curitiba, mas nós temos pessoas de 5, 6 estados, eu diria das mais variadas áreas. Finanças, jurídico, empresarial, parte tributária, a parte de mídias sociais, a parte de brand, a parte de comunicação e, inclusive, esse projeto ele privilegia também a saúde mental do empreendedor, do empresário. Porque nesse momento, acreditem até todos, nós estamos num momento que nós chamamos em psicologia o momento do medo. Algumas pessoas ou fogem, ou desconhecido, ou lutam, ou ficam em choque. E muitos empreendedores estão em choque, paralisados. Inclusive, Rafael e Vanessa,
provavelmente quem agora, nesse momento, está nos escutando, talvez não seja o beneficiado desse projeto. Certo. Porque esse empresário, empreendedor, ele está correndo atrás. Ele pode ser, inclusive, esse é o pedido que a gente faz, que quem está escutando e conhece alguém que não está tendo tempo de entrar num site do Sebrae, excelente, site dos pequenas empresas, grandes negócios, da Endeavor, todos que estão fornecendo, eu coloco para vocês assim, nos acessem, porque essas pessoas, as mais variadas áreas, inclusive psicólogos e terapeutas, estão ali para dar aquele contato direto. Plínio, e vocês certamente já estão recebendo algumas dúvidas, né? As pessoas estão fazendo contato, pedindo ajuda. Tem uma dúvida mais comum? Tem. É interessante que, vamos imaginar, eu tenho feito muito essa analogia, numa régua de 30 centímetros, esse microempreendedor, ele não sabe se está entrando ou está saindo do problema. E eu disse, né? Imagina, ele não sabe se está entrando, então ele tem que fazer uma contingência ou se já está na hora de começar a investir em algumas coisas. Então o que a gente tem colocado, inclusive para alguns deles, é assim, vamos agir em movimento de guerra, né? Então, uma grande dúvida deles, que o Brasil nunca passou em próprio território a guerra, né? Mas nós estamos contra um inimigo invisível. Então, uma grande dúvida que nós já temos coletado, inclusive foi advindo disso que nós geramos esse projeto, de pessoas que procuravam até a ONG de uma forma individualizada. A gente, puxa, se tem alguém aqui, pode ser, tenham mais pessoas. As dúvidas são: como entregar produtos, sendo que o próprio cliente não quer nos receber? Claro. Como que nós podemos divulgar nossos produtos, sendo que eu nunca usei dessa tal de internet? Você tem Instagram? Tenho, mas não lembro a senha. Né? Puxa, mas eu não fico bem no vídeo, né? Mas vendo alguém de máscara, né? Todo mundo falava assim, nossa, cuidado com alguém de máscara. Né? Isso. E hoje, então, esse momento comum, nos convida exatamente a ter máscara. Quem é essa pessoa desconhecida? Quem é você? Então, são dúvidas assim de como chegar até essas pessoas. Né? Esses são os mais variados pontos. E Plínio, nesse momento eu gostaria de saber até da sua opinião. Você acha que realmente a pandemia ela vai fazer um rombo muito grande, talvez um impacto muito grande na economia, principalmente para esses pequenos empresários, para esse microempreendedor individual, igual a gente mostrou, né, as vendedoras aí de acarajé, coitadas, desesperadas nesse momento. Qual é o futuro que você vê aí daqui a alguns meses? Agora eu vou responder pelo lado da psicoterapia. Existe o problema real que será gerado, que é numérico, consequências, e existe o problema imaginário que será gerado. Porque existe o problema imaginário, aquele que eu imagino que ele vai, eu alucino que vai acontecer. Certo. Em ambas as situações, o real e o imaginário vão somar realmente um impacto que não quero destoar das inúmeras fontes que hoje tem, seja, nós vemos uma dualidade enorme, e inclusive essa é uma das questões que o pequeno microempresário está com um problema. Qual fonte eu devo obedecer? Né? Exatamente. Qual fonte eu devo seguir para que eu tenha exatamente uma ação? Mas o que a gente tem dito é o seguinte: haja como se realmente terá uma consequência enorme, porque, inclusive, numa live muito interessante essa semana, foi dito que após grandes pandemias mundiais e guerras, todos os negócios se reergueram. Então, será uma seleção natural mesmo de negócio. E para isso que nós queremos exatamente contribuir para que esse microempresário, microempreendedor, lembrando, não precisa ter CNPJ aberto, não precisa, todos aqueles que já... Nós queremos dar esse acompanhamento direto com eles. Pode ser um momento também, Plínio, você estava falando, de oportunidade, ao invés da pessoa ficar paralisada. Aqueles que já estão se reinventando, vendo uma maneira, eu não gosto de gravar vídeo no Instagram, mas eu vou começar para divulgar meu negócio. Você também percebe aquela pessoa que já está se reinventando? Que Sim, tem um outro existe jeito? interessante até, Vanessa, o termo da reinvenção, né? Acompanhando vários fontes, a gente vê, nossa, estamos inovando, estamos utilizando um aplicativo aí muito comentado até na internet. Esse aplicativo, o mais utilizado, sem falar o nome, ele nasceu em 2011. E ele teve uma última atualização, assim, com poucas coisas. Então, o inovar hoje é utilizar coisa que estava não sendo utilizada. Exato. Tá certo. Se você colocar e entender, se os amigos aqui entenderem, hoje não foi inventado nada nas últimas 3 semanas. Foi simplesmente dada a oportunidade de utilizar-se de ambientes que já existiam. Então, o reinventar é aquilo que nós já deveríamos ter feito a lição de casa, que é aproveitar situações que já existem. Um canal do YouTube. Até eu faço uma pergunta para os empresários. Se eu der
uma volta nas 4 quadras em volta do teu próprio negócio, todos conhecem o seu negócio? Olha aí. É uma pergunta que a gente É uma questão, então, entra também a parte da questão da divulgação, isso, né? Que a pessoa não trabalhava bem a divulgação. Não trabalhava bem a divulgação. A marca Hoje, si. Para quem é de serviço, inclusive, a gente tem comentado muito a seguinte questão. Hoje, o consumo está baseado no medo. Não vou consumir. Exatamente. Para quem tem medo, eu tenho que vender segurança. Então, se eu vou alimentação, ser um serviço, como é que eu transmito ao meu cliente que é seguro consumir comigo? Desde o meu processo de eu ter asepsia, de eu estar mostrando que eu estou utilizando máscara, desde o processo, ele está vendo quando eu chego na sua casa, no doméstico. Eu tenho que mostrar para ele o que teve antes de eu chegar na casa dele. Então as pessoas estão comprando produtos que gerem segurança. E não é uma segurança de pagamento, como era há 3 meses atrás. Não, é uma segurança de não me contaminar. Nós tivemos uma campanha de arrecadação de alimentos que, inclusive, olha só uma questão. Será que nós, inclusive, ao recebermos donativos e ao entregarmos, não estaremos canalizando o vírus? Sim. Então, nesse momento, tem pessoas que têm receio, até entidades carentes, de receber doação. Então, quiçá, inclusive, a prestação de serviço que será cobrada. Então, produto e serviço. Como que você transmite, demonstra e mostra para o seu consumidor que é seguro, baseado nas questões de saúde? E como você falou, os aplicativos, os materiais já estavam aí para ser utilizados. Então, como que demonstra? Pode ser com um vídeo na internet. Não é para mostrar, olha, eu estou vendendo tal produto, ou minha loja abriu, mas mostrar mesmo o que você está fazendo, não é? E veja uma interessante forma que nós vimos nesse fim de semana. Tinha uma autoridade municipal do país, não vou dizer que é daqui, não, e que um empreendedor utilizou de muitas pessoas que estavam naquela live, de divulgar o produto no chat. Não vamos colocar até aqui, mas ele divulgou e eu entrei em contato com ele. Entrei em contato com ele. A gente não precisa dar detalhes, mas gente, durante uma live de uma autoridade, um político, né? Alguém comentou lá, eu vendo torresmo. E ele vendeu muito torresmo. E eu entrei em contato com ele e ele está fazendo o que nós chamamos em marketing de relacionamento. Ele falou, eu posso não estar vendendo agora, apesar de estar vendendo, mas eu estou tendo clientes para prosperidade. Então, vejam, são questões dessa que até, Vanessa e Rafael, esse estado de choque que o empresário está, faz com que ele desligue, muitas vezes, o pragmático e cognitivo que é exigido nesse momento dele. E a criatividade, inclusive. Exatamente. Então, são nesses momentos que a JCI, junto com aqueles... pessoas que responderam ao chamado, consultores que, inclusive, queiram entrar ainda no projeto e que estão lá tentando entregar esse para todos. Plínio, muito obrigada pela sua entrevista. Eu quero reforçar para o pessoal de casa, o site é jcicuritiba.com.br. Apesar de estar aqui Curitiba, esse site atende todo o Brasil com dicas e orientações dos mais variados consultores. Obrigada, Plínio. Plínio, a gente agradece bastante a sua presença e vamos contar com você outras vezes aqui no Pauta Aberta. Muito obrigado e contamos que você que está escutando, divulgue para o seu amigo que não teve tempo ou disponibilidade para estar aqui. Obrigado. Olha, e o Plínio comentou aí sobre estarmos num momento de luta. Nós vamos encerrar o Pauta Aberta de hoje com a família do lutador Anderson Silva, mandando uma mensagem de otimismo para esse momento. Até amanhã. Você, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da TV Evangelizar e a gente volta amanhã. Obrigado. O tempo passa, as coisas mudam, tudo fica diferente. Não importa o que eu faça, tudo está dentro da mente. Observar, evoluir e trazer pro consciente. Não sou eu, não é você, é um trabalho de toda a gente. Quem não é solução, também faz parte do problema. Bota a luva, usa máscara e respeita a quarentena. Essa situação parece um filme de cinema. Sem direção, sem roteiro, a gente vive a cada cena. Não importam o que digam, não importam o que façam. 1 metro de distância é diferente de um passo. Devemos seguir em frente, cada um faz sua parte. Seja médico, enfermeiro, cada um com sua arte. Culpar o semelhante não trará a solução. Põe a mão na consciência, somos todos uma nação. Não importa a sua cor, não
Não importa a sua crença, estamos todos nessa luta pra fazer a diferença. Amanhã é um novo dia que nos faz acreditar que podemos ser melhores no sentir e no olhar. Olhar ao próximo adiante sem nunca ter que julgar, porque afinal de contas respiramos o mesmo ar.